Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de trazer mais um assunto para a gente conversar com vocês hoje, e eu gostaria de falar hoje com vocês sobre uma coisa que é bastante comum na Igreja Católica, que são os santos e as imagens, né? Imagens é aquilo que nós chamamos de iconografia, ou seja, são os ícones na nossa igreja. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, vamos começar com a nossa oração invocando o Espírito Santo para que Ele também nos ilumine nesse nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o que é então essa coisa de santos, de imagens, né? Ou da iconografia, como nós chamamos? Primeiro, o que é ser santo, né? Santo é nada mais do que aquela pessoa que faz a vontade de Deus, que faz dessa vida, né, se entrega nesta vida para cumprir a vontade de Deus, para cumprir os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, essa é uma pessoa santa. E o que significa ser santo, né? É uma pessoa abençoada, uma pessoa consagrada. O que é ser consagrada? É entregar a sua vida a Deus, né? Quais são os sinônimos de santo, né? O que leva uma pessoa a ser santa? Então, uma pessoa bondosa, inocente, uma pessoa ingênua, pura, perfeita, né, diante de Deus. Uma pessoa simples, humilde, paciente, mansa de coração principalmente, né? Nós temos uma oração que diz, né? Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso e que nós vos amemos cada vez mais. Então, o consagrado, né? Aquele que tem a sua vida dedicada, oferecida, destinada a Deus, aos seus ensinamentos e às suas obras. E como que é essa coisa de santo, né, na Bíblia, na Sagrada Escritura? Nós já percebemos, né, essa questão de santidade já lá no Antigo Testamento. E uma coisa que a gente precisa entender também, que ser santo é possível sim, né? Se não fosse, o próprio Deus não nos pediria que fôssemos santos. Veja o que está escrito lá no Antigo Testamento, no livro dos Levíticos. Deus diz: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então Deus não pediria nada a nós, né, que não fosse possível. Veja o que Pedro diz na sua primeira carta. Ele fala assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. E veja ainda o que diz Mateus lá no capítulo 5. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então o próprio Jesus Cristo está nos pedindo, né, que sejamos santos, que vivamos uma vida de santidade. Um outro momento da Sagrada Escritura, e muito importante, que nós também vemos que Deus nos trata como santos, né? Observe esse trecho do livro do Gênesis, no momento da criação do homem. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e termina assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, se Deus é santo e nos criou à sua imagem e semelhança, então isso é muito claro que Ele também nos criou santos, né? Nós temos aí a questão do problema do pecado original, né? A partir do momento da criação, o homem pecou e deixou de ser santo, mas isso não quer dizer que ele não possa ainda ser santo. Por isso que Jesus Cristo nos deixou o batismo. Através do batismo é que nós voltamos à semelhança de Deus, né? O batismo nos devolve essa semelhança pela qual nós fomos criados. E obviamente que nós temos ainda a fraqueza de continuar pecando, mas por isso que a Igreja nos dá, né, através do sacramento da reconciliação, o perdão dos pecados. Então, todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados e que realmente nós nos arrependemos e não voltamos a cometer esses pecados, então nós voltamos à santidade. Então a nossa luta aqui nesse mundo é em busca dessa santidade. Por quê? Porque nós temos uma tendência ao pecado, nós pedimos o perdão, somos perdoados, mas sempre voltamos, né, com os nossos pecados. Mas a gente tem essa obrigação de buscar essa santidade todos os dias, em todos os momentos. Continuando ainda na Sagrada Escritura, né, que nos dá essa referência de como ser santos e se é possível ser santos. São Paulo começa quase todas as suas cartas lembrando os cristãos daquela época do quanto eles são chamados à santidade. Lá na carta aos Romanos ele fala assim: a todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos. Ele diz ainda na sua primeira carta aos Coríntios, à igreja, né, ou seja, ao povo daquele lugar, aqui no caso ao povo de Corinto, aos fiéis santificados em Cristo Jesus, chamados à santidade com todos, né? Na sua carta aos Efésios, ele lembra que o Pai nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos, ou seja, diante do próprio Deus. E ainda continua, né, na sua primeira carta à comunidade de Tessalônica: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honestidade, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como fazem os pagãos que não conhecem Deus. Na sua segunda carta ainda aos Coríntios: purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, realizando a obra de nossa santificação, no temor de Deus. Na sua carta aos Hebreus, veja o que ele diz: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver ao Senhor. E aqui que a gente traz um pouquinho daquele encontro que nós falamos sobre o purgatório, lembram? São Paulo diz aqui: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual, ou seja, sem a santidade, ninguém pode ver a Deus. Se ser santo é ser puro, então aí nós temos aquele problema, né? Se nós saímos dessa vida numa condição de não estarmos na santidade, não estarmos puros, então nós precisamos passar por aquele período de purificação que é o purgatório que a gente já viu lá atrás, tá? Ou seja, nós, para chegarmos na presença de Deus, precisamos ser santos, precisamos estar puros, não tem outra maneira. São Paulo ainda nos ensina, né?
que Deus nos quer como autênticas imagens de Jesus. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. A santificação, portanto, consiste em cada cristão se transformar numa cópia viva de Jesus, um outro Cristo. Ou seja, nós só vamos entrar no reino de Deus quando nós tivermos, na mesma condição de Cristo. Obviamente, nós temos que respeitar aqui a diferença de Deus, Criador, e nós como criaturas. Mas mesmo nós como criaturas, só estaremos na presença de Deus se estivermos puros, santificados. Todas essas passagens da Sagrada Escritura e ainda muitas outras que, se a gente trouxer aqui, não haveria tempo, nos deixam claro a nossa vocação para uma vida de santidade. Santa Teresa d'Ávila, que inclusive é a fundadora dos Carmelitas Descalços, que é a ordem dos nossos freis aqui na paróquia Nossa Senhora das Vitórias, ela disse assim, e prestem atenção: o demônio faz tudo para nos parecer um orgulho o querer imitar os santos. A santidade ainda não é um fim, mas um meio de voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus, conforme saímos de suas mãos. Ou seja, nós devemos voltar para Deus na mesma condição em que nós voltamos, a sua imagem e semelhança, ou seja, santos, perfeito, como Deus é perfeito. Quando a imagem de Jesus estiver formada em nossa alma, então teremos chegado à meta que Deus nos propõe. É aquele estado de vida que levou, por exemplo, São Paulo a dizer: eu vivo, mas já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus. Isso ele disse lá no livro dos Gálatas. Jesus sofreu toda a sua paixão e morte para que nós pudéssemos recuperar essa santificação. Foi a partir da sua paixão e morte que nós voltamos a ter a oportunidade de vivermos essa santidade. É pela sua morte, pela sua paixão, que nós passamos a obter o perdão, a remissão dos nossos pecados e a oportunidade de nos santificar, de nos tornarmos perfeitos diante de Deus. E São Paulo ainda nos ensina: eis que agora ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vós possais apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis aos olhos do Pai. Isso ele escreveu lá em Coríntios, lá no livro na sua carta aos Colossenses. E no Sermão da Montanha, ou nas Bem-aventuranças, Sermão das Bem-aventuranças, que São Mateus relata lá nos capítulos 5, 6 e 7, que nos apresenta o verdadeiro código da santidade. Então é cumprindo aquelas bem-aventuranças que está lá no Sermão da Montanha. Eu peço que vocês verifiquem lá na Bíblia de vocês, está lá em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, ali Jesus nos ensina o caminho da santidade, o caminho da perfeição. E a Escritura ainda nos convida a resistir contra todas as maquinações do diabo. Está lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, e apagar todas as setas incendiadas do maligno. E Deus nos dá todas as armas das quais nós precisamos para lutar contra todas as vaidades deste mundo, como nós já tivemos a oportunidade de falar, para que nós permaneçamos nessa vida, nesta caminhada de santidade. A Igreja nos deixa a reconciliação do sacramento. Nós vamos falar isso mais adiante, sobre o sacramento da reconciliação ou a confissão. É através da missa e através desse sacramento da reconciliação que nós temos os nossos pecados perdoados.
E é através do perdão dos nossos pecados que nós vivemos a santidade. Nós podemos viver a santidade nas obras de caridade, na vida comunitária, no compromisso missionário, na fé que se expressa na nossa oração, na meditação da Palavra de Deus, na celebração da missa, na celebração da Eucaristia, que é Jesus presente, A missa, que é o nosso culto maior a Deus, Que é a celebração da Eucaristia e a adoração da Eucaristia. Pedro, na sua primeira carta, ele ainda nos exortava os cristãos daquela época a romperem com a vida carnal, as luxúrias, a concupiscência, que são os desejos do nosso corpo, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias, vivendo na caridade, já que a caridade cobre a multidão dos nossos pecados. E quais são os pecados? Aí Pedro fala aqui daqueles 7 pecados capitais, que é a gula, a comida em excesso, a bebida em excesso, a luxúria, os desejos do nosso corpo, a inveja, a preguiça e principalmente a preguiça espiritual, a ira, a irritação, pessoas que passam o dia irritado, a soberba, aquelas pessoas que acham que são donas da verdade, que estão acima de tudo, acima de todos, a avareza, aquela pessoa que não acha que tudo é para ele, não sabe dividir, não sabe compartilhar, não é capaz de dar uma moeda para aquele que está necessitado ao seu lado. Então esses são os pecados que São Pedro trata aqui na sua primeira carta. Nós temos aqueles santos que são reconhecidos pelos seus milagres, Muitos santos, eles são conhecidos por atender os nossos pedidos e por ainda em vida ter feito muitos milagres, O próprio São Paulo, São Paulo, numa época de sua vida, ele estava de um momento tão grandioso na sua fé que as pessoas doentes o procuravam e, por não conseguir falar com ele por conta da multidão, chegaram ao ponto de alguma situação de tocar num lenço que São Paulo deixou, e acreditando no poder de cura que São Paulo tinha, que São Paulo recebia de Jesus Cristo, foram curadas. Santos que são reconhecidos por seus trabalhos na igreja, que são aqueles santos que nós reconhecemos como os doutores da igreja, santos que em momentos difíceis, em momentos de grande heresias dentro da igreja, eles lutaram com toda a força, com toda a sua sabedoria para apacentar todas aquelas discussões, todos aqueles desentendimentos que havia dentro da igreja. Santos que são conhecidos pelo seu martírio, por ter dedicado a sua vida à pregação, aos ensinamentos de Jesus em lugares pagãos, onde não se aceitava Jesus Cristo, onde não se aceitava o cristianismo, e eles defenderam o cristianismo até a sua morte. E muitos que entregaram a sua vida dedicando todo o seu trabalho ao próximo. Nós temos 2 grandes exemplos, temos vários, mas vamos falar aqui de 2. Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, que agora é a Santa Dulce, a Santa dos Pobres, que dedicou a sua vida desde os primeiros dias de quando ela foi consagrada na sua juventude até a sua morte. Passou todos os dias de sua vida junto a doentes, aos pobres e doenças graves, doenças que normalmente ninguém quer cuidar desses doentes. E ela passou a sua vida se dedicando a eles. Então nós temos várias situações que levam as pessoas à santidade, que levaram essas pessoas à santidade. Uma outra coisa também, quando a gente fala de santos, é a questão das imagens. Essas imagens, elas são tratadas dentro da igreja como ícones, A gente chama isso de iconografia.
embora seja também uma imagem, uma criatura feita por mãos humanas, ela não é colocada no lugar de Deus, mas ela é uma figura que nos remete a Deus, né? Uma imagem, por exemplo, da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, que a gente pode ter em casa. Lógico, nós não vamos adorar essa imagem, mas nós vamos ter ela ali como alguma coisa que toda vez que nós a vemos, nos remete a Jesus Cristo, nos remete à Santíssima Trindade. Nós sabemos que todo o poder emana da Santíssima Trindade e que jamais uma imagem de gesso, uma pintura, vai nos fazer, vai nos trazer qualquer benefício, a não ser de ser uma janela que nos leva realmente a Deus. Uma imagem de um santo que nós temos dentro de casa vai nos remeter à vida que aquele santo levou. Vai nos remeter ao exemplo das coisas que ele fez, que o levou também à santidade. Nós não consideramos isso, como muitos falam, sobre idolatria. Idolatria é muito importante a gente saber que é aquilo que nós colocamos entre nós e Deus, que é aquilo que nós fazemos maior do que Deus. Então, óbvio que se a gente não tem esse conhecimento necessário e você realmente coloca um santo acima de Deus, você tem toda a sua devoção para esse santo e esquece da Santíssima Trindade, aí sim você corre um risco de estar cometendo um ato de idolatria. A própria Virgem Maria, nós temos toda a devoção, todo o respeito, prestamos o culto de Dulia, que é um culto de respeito à Virgem Maria. Mas, cada vez que nós olhamos para a Virgem Maria, nós vemos todo o exemplo da sua vida dedicada a Jesus Cristo, daquela que foi escolhida por Deus para nos trazer o nosso Salvador. O seu Filho Jesus Cristo, sim, é Deus, é maior. Nunca Maria vai ser maior do que o seu próprio Filho Jesus. A iconografia, ela é o estudo das imagens, das esculturas, dos símbolos, dos brasões que nos remetem à vida religiosa. A antiga prática de pesquisa desenvolvida nos mosteiros e nas universidades católicas, focada especialmente nas representações de Cristo e dos santos. Então toda essa questão de imagens, de estátuas, de madeira, de barro, de bronze, enfim, de tantas coisas, ela é desse tempo, da Idade Média, um pouco antes, quando da fundação dos mosteiros. E essas imagens também, elas eram usadas para ensinar os cristãos, como a gente já teve a oportunidade de falar aqui, naquela época a maioria do povo não tinha o conhecimento da leitura, não tinha a Bíblia como nós temos hoje para estudar a vida de Jesus Cristo, os evangelhos como nós temos hoje. Então muita coisa era ensinada através das figuras, das gravuras e das imagens que eram colocadas nas igrejas. Daí que vem essa tradição de todas as igrejas católicas terem uma imagem, Sempre tem lá a imagem de Jesus Cristo crucificado e a imagem de um santo padroeiro e quase sempre também a imagem de Nossa Senhora, Aí Nossa Senhora nós temos também, nós vamos falar especificamente da Virgem Maria, de Nossa Senhora e as centenas, milhares de títulos que ela recebeu, como por exemplo é o caso aqui da nossa igreja, Nossa Senhora das Vitórias, ali embaixo no Carmo, Nossa Senhora do Carmo e assim por diante, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, mas essa é uma outra coisa que a gente vai ver num momento também oportuno. É importante aqui a gente definir bem, que tipo de culto nós fazemos para os santos, para a Virgem Maria e para a Santíssima Trindade. O culto de adoração,
ele é única e exclusivamente a Santíssima Trindade. Tá? Então não existe na Igreja Católica um culto de adoração que não seja para a Santíssima Trindade. E nós adoramos, né, a Santíssima Trindade, adoramos o Jesus Eucarístico. Se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de voltar a fazer os nossos encontros presenciais e nós vamos ter a oportunidade de fazer um momento de adoração ao Jesus Eucarístico, tá? Mas também num outro momento. Então, frisando bem, adoração somente à Santíssima Trindade, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para os santos e para a Virgem Maria, nós temos o culto de veneração, que é um culto de respeito, né? A veneração é um culto prestado aos santos e nós temos também a questão da devoção. É importante também a gente frisar aqui que a devoção, ela não é uma coisa obrigatória dentro da igreja. A igreja não te obriga você ter a devoção a um santo. Existem muitas pessoas, muitos católicos, que não têm devoção aos santos. Está errado isso? Não, não está errado. E há pessoas que têm devoção, enorme devoção aos santos. Está errado isso? Não, não está. O que existe e que nos obriga como católicos, né, é a cumprirmos os dogmas. E nós temos 4 dogmas da Virgem Maria que nós já passamos aí 4 vídeos, né, bem claros sobre isso. Então esse sim a igreja nos obriga, né, ou seja, se nós queremos nos considerar católicos, nós temos que crer realmente nesses 4 dogmas da Virgem Maria. Qualquer dúvida, voltem lá e deem mais uma estudada, tá? Assim, nós adoramos somente a Deus uno e trino, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, onde é prestado o culto maior de latria. Aos santos, né, e à Virgem Maria, é prestado um culto menor, que é um culto de dulia, um culto de respeito, um culto de honra. Vamos ver o que está narrado por Lucas, quando Maria, logo depois que recebeu a anunciação do anjo, foi visitar a sua prima Isabel. Lá está narrado assim: Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. E notem uma coisa muito importante: por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Por essa e outras razões é que nós prestamos um culto de respeito, um culto de honra maior a Maria do que aos santos. É importante a gente lembrar também no momento da anunciação, né, que Maria foi o único ser humano a estar repleto da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou deixar para vocês lerem lá o primeiro capítulo do livro de Lucas. Façam essa experiência lá e notem a presença da Santíssima Trindade sobre Maria naquele momento da anunciação. Então nós católicos, é importante a gente frisar bastante isso, porque a gente muitas vezes é acusado dessa coisa de idolatria por conta das imagens, né, que nós temos nas igrejas, das imagens que nós temos em casa, da intercessão e das orações que nós fazemos aos santos, né? Mas isso para nós é muito claro, é muito tranquilo de que a gente não tem esse risco, não é que nós não temos esse risco, é preciso muito cuidado, mas nós não temos, a igreja não nos ensina a cometer esse erro da idolatria. Nós católicos não prestamos culto às imagens, nós prestamos culto àqueles a que se referem a essa imagem. Nós não adoramos a imagem, nós adoramos somente a Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós adoramos sim o Jesus Eucarístico, presente na Eucaristia, em todos os sacrários do mundo. Nós sabemos que nenhuma dessas imagens pode fazer milagre algum.
Quando Deus disse ao seu povo lá no deserto, os proibiu de fabricar imagens e de adorar essa imagem, é porque lá na sua caminhada pelo deserto, eles tinham nas suas fronteiras, eles estavam rodeados de povos pagãos, de povos que sim, construíam imagens de barro, de pedra, de ouro e adoravam essas imagens. Eles criam que essas imagens, criaturas de suas mãos, tinham algum poder, tinham o poder de fazer alguma coisa por eles. E esse povo, esse paganismo, estava contaminando o povo judeu. E eles estavam começando a praticar esses atos pagãos de adoração à imagem. Então foi por isso que lá no Antigo Testamento tem essa proibição da criação, da construção e da adoração de imagens. Nós, católicos, adoramos única e exclusivamente a Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e de todos os seres vivos, visíveis e invisíveis. Nós adoramos a Deus que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Nós adoramos somente a Deus que criou e governa o mundo, mantendo toda a ordem e toda a harmonia. É Deus quem tudo pode e tudo faz. Para nós católicos, essas imagens têm duas finalidades, nós já comentamos aqui. A primeira delas é que elas nos ajudam a lembrar que Jesus está vivo e presente no meio de nós e que os santos continuam sendo modelos a serem seguidos. Então, esses santos a quem nós temos devoção, é preciso que a gente estude, conheça a sua vida, conheça o que ele fez, para que nós possamos seguir o seu exemplo e chegar à santidade como eles chegaram. E, em segundo lugar, as imagens ornamentam os ambientes onde nós trabalhamos, estudamos, vivemos e assim por diante. Então vem aquela pergunta, ajoelhar-se diante de uma imagem, por exemplo, da Virgem Maria, pode ser considerado idolatria? Bom, depende, Se essa imagem for tratada como um ídolo, sendo colocada no lugar de Deus, aí sim é idolatria. Mas, se ela for usada como uma janela que nos conduz para Deus, para um culto e louvor a Deus que está na sua glória eterna e que só Ele pertence, aí não é idolatria. Então essa imagem ela está sendo apenas algo que está nos conduzindo, facilitando o nosso caminho para Deus. Uma outra coisa que é bastante comum também na nossa igreja é a questão da intercessão. Vamos ver o que a gente encontra na Bíblia e principalmente aqui no Novo Testamento sobre intercessão e principalmente sobre Maria. Eu vou ler um trechinho aqui. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava presente. Jesus e os discípulos também foram convidados para esse casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, e o que nós temos a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe, porém, disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Então esse é o exemplo que Maria nos deixou. Se nós fizermos tudo o que Jesus nos disse, nós estaremos seguindo o seu caminho, seguindo o caminho da santidade. Então Maria não trouxe isso para si. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas fazei tudo o que ele disser. Então é isso que Maria diz para nós, que nós devemos cumprir, seguir os ensinamentos do seu Filho Jesus. Ela não quer adoração, ela quer que nós adoremos o seu Filho. A intercessão, ela nada mais é do que um ato de amor. Quem de vocês é pai ou é mãe que nunca fez uma intercessão por seu filho? Quem já criou um filho desde pequeno sabe quantos momentos difíceis, quantos sustos, por doença, por acidente, por qualquer situação, qual pai que já não pediu a Deus por seu filho?
Então, se nós cremos na nossa intercessão para Deus em favor de alguém, por que nós não acreditamos no poder da intercessão? Nas nossas orações, quantas orações a gente faz pelos outros, pelos nossos familiares, pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos, pelos amigos, pelos mais necessitados? É comum nós fazermos intercessão. Embora nós saibamos que Jesus é o único intercessor junto ao Pai, é importante nós vermos que também Ele nos autoriza a pedir diretamente ao Pai em seu nome. Veja o que o próprio Jesus disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Padre, como conciliar uma fé madura com a devoção aos santos? Confesso ao Senhor que não consigo ter nenhuma forma de devoção aos santos. Creio na Trindade e só. É um problema? Não, não é nenhum problema você não ter devoção, viu? Não é nenhum problema. A fé madura, ela consiste em nós termos a clareza do essencial da fé. A fé madura é aquela que nos direciona para o essencial. É uma fé que já está sem os excessos. Todos nós temos excessos na fé. Todos nós temos aquelas coisas que a gente precisa eliminar aos poucos. A devoção aos santos, ela entra como sendo naquela parte do credo, né, que a gente fala: creio na comunhão dos santos. É o que a igreja nos pede. A igreja nos pede acreditar na comunhão dos santos. Acreditar na comunhão dos santos é muito mais do que ter uma devoção. E eu concordo com a Célia que em muitos momentos a expressão que nós damos à nossa devoção, o e-mail dela é mais longo, gente, eu apenas resumi. Ela fala de que muitas vezes nós somos acusados de exageros. E ela tem toda a razão. Aqueles que nos acusam muitas vezes têm razão, quando eles observam que há um deslocamento da importância da fé. Às vezes nós vemos, dentro da igreja, nós temos a presença real de Jesus sacramentado. Está lá. Presença real, concreta, o sacrário está ali. Nós acreditamos na presença real de Jesus. A pessoa entra, ela não tem nenhuma reverência ao altar. Ela vai direto na imagem de Santo Expedito. Está errado. Você tem todo o direito de ter a sua admiração, porque o que é devoção? É uma admiração. Você tem todo o direito de ter a sua admiração a São Benedito. Mas a sua admiração a São Benedito não pode estar acima do seu respeito à Trindade, por exemplo. A presença real desta Trindade em Jesus. Então, muitas vezes, estes exageros acontecem o tempo todo. Quando você percebe que nós nos perdemos no devocionalismo. O devocionalismo corre o risco de ocultar os aspectos importantes da fé. Assim como a devoção mariana também precisa ser equilibrada. E eu sempre tomo cuidado, porque eu dava aula na teologia, agora não mais, mas dava aula e esbarrava o tempo todo nesses tratados teológicos, né? Uma das principais heresias que nós podemos ter em relação a Nossa Senhora é justamente a gente esquecer a humanidade dela. Em muitas devoções, Nossa Senhora é uma deusa, e não é. Nós vamos tomar esse cuidado. O respeito à Nossa Senhora, o nosso amor à Virgem Maria, não pode não pode nos fazer esquecer que ela só é quem ela é porque ela gerou o Filho de Deus. Não foi o contrário. Não foi Nossa Senhora que deu divindade a Jesus. Foi Jesus que deu divindade a Nossa Senhora. Então ela está como a primeira cristã, como sabiamente Padre Zezinho diz. Padre Zezinho tem uma teologia mariana muito bonita. Ele ensina com muita facilidade a teologia mariana. Ela é a primeira cristã, porque ela foi a primeira a ser beneficiada com o mistério da encarnação. A presença de Deus no seu seio. Mas eu não posso fazer Nossa Senhora virar a minha deusa agora. Não. Nem ela quer isso, minha gente. É intercessora. É intercessora. É aquela que está, digamos assim, no patamar mais elevado daquilo que a humanidade já alcançou.
Os santos, o que são os santos? A igreja reconhece que os santos são homens e mulheres como nós, que viveram uma vida de radicalidade evangélica e conseguiram chegar lá. Isso é, conseguiram se configurar ao máximo à vida de Jesus. Porque Jesus está aqui como modelo. A humanidade caminha o tempo todo para este modelo. Por isso a Eucaristia, todos os sacramentos, a sua palavra é um convite para que a gente venha ser parecido com Ele. A igreja não aponta para ela mesma, a igreja aponta para o Cristo. O Papa não quer que a gente seja como ele, não. O santo não quer que a gente seja como ele. O santo quer que a gente seja como o Cristo. Então, quando eu olho para São José, quando eu olho para São Benedito, aí sei lá, essa montoeira de santo, né? Graças a Deus temos muitos. Foram muitos homens e mulheres que conseguiram chegar lá, neste nível de humanidade santificada, que a igreja reconheceu. Então nós olhamos para eles e nós admiramos. E quando a gente admira alguém, é natural que a gente queira algumas coisas daquela pessoa, não materialmente, não. Eu olho para aquele rapaz, eu acho que ele é muito bom no que faz, então eu sinto vontade de ser como ele. Este é o primeiro significado da devoção. É a gente se identificar com o jeito dele, mas não é colocá-lo acima de Deus. Então, os santos são homens e mulheres que podem esperar uma vida de santidade, mas eles não são o destino final da santidade. O destino final da santidade é Jesus. Eu não tenho que querer ser como Santa Teresinha lá no final, não. Eu sou como Santa Teresinha em algumas coisas aqui, porque o meu destino é chegar lá, em Jesus. Da mesma forma como ela só ficou santa, porque ela tinha Jesus como referência para ela. Ela não tinha ela mesma como referência de santidade. E muitas vezes nós erramos, e eu te dou toda a razão, minha filha, que às vezes, Célia, nós exageramos demais nos nossos devocionalismos e nós nos esquecemos do significado das coisas. E uma fé madura é uma fé clara. Se a gente não conhece o que a gente crê muito mal. A gente precisa mergulhar. E aliás, eu tomo esse cuidado o tempo todo. Nós precisamos estudar a nossa fé. Nós muitas vezes não sabemos nada do que a gente acredita. E qualquer perguntinha que alguém que já conhece um pouquinho mais a Sagrada Escritura, ou que conhece uma outra teologia que não é a nossa, e que nos coloca na parede, a gente já não tem mais respostas. Não pode ser assim. Se eu amo esta igreja, se eu amo a minha religião, se eu amo a Jesus, eu tenho que buscar conhecê-lo, porque o conhecimento é que me autoriza a dizer que verdadeiramente amo alguém. À medida que a gente se conhece, é que a gente verdadeiramente se ama. E a gente não pode se esquivar dessa responsabilidade não, viu? Ninguém poderá desfrutar da glória de Deus sem possuir suas perfeições e a sua santidade. Ou seja, se nós não estivermos ao final da nossa vida santos, puros, perfeitos, como Deus é perfeito, nós não alcançaremos a sua glória, nós não alcançaremos o seu reino. Pode ser que nós precisemos, como nós já dissemos, passar ali pelo purgatório para essa purificação, para que realmente nós estejamos santificados. O nosso Pai que está no céu nos conhece, Ele nos ama e nos proveu de tudo o que é exigido para podermos nos tornarmos santos como Ele é santo. Como a gente disse lá no início, Deus não nos pediria essa santidade se não fosse possível isso para nós. Então, se Ele pede, é porque é possível. E se é possível, nós temos a obrigação, de procurar esse caminho de santidade. Nossa esperança de alcançarmos a santidade centraliza-se em Cristo, na sua misericórdia e na sua graça. Com fé em Jesus Cristo e em sua misericórdia, nós podemos nos tornar limpos e imaculados, quando nos negamos a andar na iniquidade e nos arrependemos dos nossos pecados. Então, por isso a gente insiste na importância da missa. Na missa, durante o ato penitencial, nós temos os nossos pecados perdoados. Ali nós pedimos perdão e nós recebemos esse perdão de Deus. Então, se nós recebemos esse perdão e continuamos lutando em não pecar mais, quer dizer, nós estamos
nesse caminho de santidade. Se nós temos algum pecado mortal, ou seja, aqueles pecados que estão lá nos 10 mandamentos, aí nós precisamos do sacramento da reconciliação, pedindo perdão a Jesus Cristo através do sacerdote, é que nós seremos perdoados e continuaremos, nesse caminho de santidade. Nós temos também uma passagem no Evangelho, inclusive essa passagem ela está apresentada nos 3 evangelhos sinóticos. Lembra quando nós falamos disso, Os evangelhos sinóticos são aqueles 3 evangelhos que são muito parecidos. Os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Vamos ver essa passagem aqui para a gente refletir um pouco também sobre ela. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e segue-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É claro que Jesus aqui não está condenando ninguém a ser rico, mas aqueles que, como nós falamos, aqueles que usam de avareza, que se apegam tanto à sua riqueza e a colocam no lugar de Deus, não abrem mão de nada em favor daqueles que estão necessitados, não têm o dom da partilha. Ser rico não é pecado, mas se apegar a essa riqueza a tal ponto de colocá-la no lugar de Deus, aí sim é pecado. Nós temos um documento do Papa que ele fala muito sobre a vocação e o chamado de Deus. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no que ele diz a respeito. Segundo essa exortação apostólica do Papa Francisco, ela é sobretudo a chamada à santidade que o Senhor faz a cada um de nós. A chamada que dirige a mim e também a ti, conforme nós já vimos no Novo e no Antigo Testamento. Sede santos, porque eu sou santo. O Concílio Vaticano II salientou vigorosamente, munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, que todos os fiéis, seja qual for a sua condição, são chamados à perfeição do Pai, cada um por seu caminho, cada um de acordo com a sua vocação. É importante que cada crente tenha o discernimento do seu caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, quanto Deus colocou nele de muito pessoal. E não se esgote procurando imitar algo que não foi pensado para ele. Todos nós estamos chamados a ser testemunhas, mas há muitas formas existenciais de testemunho, pois a vida divina comunica-se a uns de uma maneira e a outros de outra. A propósito de tais formas distintas, quero assinalar que também o gênero feminino se manifesta em estilos femininos de santidade, indispensáveis para refletir a santidade de Deus neste mundo. E precisamente em períodos nos quais as mulheres estiveram mais excluídas, o Espírito Santo suscitou tantas, cujo fascínio provocou novos dinamismos espirituais e reformas importantes na Igreja. Podemos citar Santa Idelgarda de Bingen, Santa Brígida, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Lisieux.
Mas interessa-nos, sobretudo, diz o Papa, lembrar tantas mulheres desconhecidas ou esquecidas que sustentaram e transformaram cada uma a seu modo famílias e comunidades com a força do seu testemunho. Isto deveria entusiasmar e animar cada um a dar o melhor de si mesmo para crescer rumo àquele projeto único e irrepetível que Deus quis desde toda a eternidade. Pois Deus mesmo diz, através do profeta Jeremias: antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei. Portanto, para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso ou religiosa. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns, para dedicar muito tempo à oração. E não é assim. Todos nós somos chamados a ser santos, vivendo com amor e nos oferecendo nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Se és uma consagrada ou um consagrado, sede santo vivendo a sua consagração. Se és casado, sede santo amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador, sede santo cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És um progenitor, avô ou avó, sede santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido de alguma autoridade? Sede santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos seus interesses pessoais. És um ministro da Eucaristia? Sede santo naquilo que te pediram a fazer, no altar, diante dos doentes, da comunidade, no testemunho. Deixa que a graça do teu batismo frutifique num caminho de santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus e para isso opta por Ele. Escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade e, no fundo, esta é o fruto do Espírito Santo na tua vida, conforme está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5. Quando sentires a tentação de estar enredado na tua fragilidade, levanta os olhos para Jesus crucificado. Esta santidade é o que o Senhor te chama, irá crescendo com pequenos gestos. Por exemplo, vais ao mercado fazer as compras, encontra uma vizinha ou um vizinho, começam a falar e surgem as críticas. Mas esta mulher ou este homem diz para consigo: não falarei mal de ninguém. Isso é um passo rumo à santidade. Depois, em casa, o seu filho reclama a atenção para falar das suas fantasias, e o pai ou a mãe, embora cansados, sentam-se ao lado e escuta com paciência e carinho esse filho. Trata-se de outra oferta que santifica. Ou então atravessa um momento de angústia, mas lembra-se do amor da Virgem Maria, pega no terço e reza com fé. Este é outro caminho de santidade. Noutra ocasião, segue pela estrada fora, encontra um pobre e detém-se a conversar carinhosamente com ele. É mais um passo rumo à santidade. A nossa missão é Cristo. Para um cristão não é possível imaginar a própria missão na terra sem a conceber como um caminho de santidade, porque esta é, na verdade, a vontade de Deus, a nossa santificação. Cada santo é uma missão, é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar, no momento determinado da história, uma parte do Evangelho. Esta missão tem o seu sentido pleno em Cristo e só se compreende a partir dele. No fundo, a santidade é viver em união com Ele os mistérios da sua vida. Uma vez que não se pode conceber Cristo sem o reino que Ele veio trazer, também a tua missão é inseparável da construção do reino. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A tua identificação com Cristo e os seus desígnios requer o compromisso de construir com Ele este reino de amor, de justiça e de paz para todos.
O próprio Cristo quer vivê-lo contigo. Por isso, não te santificarás sem te entregares de corpo e alma, dando o melhor de ti neste compromisso. Não é que a vida tenha uma missão, mas a vida é uma missão. Seja como for a vida que Deus nos confiou, que nós possamos assumir cada vez mais a nossa vocação e realizar na nossa igreja o projeto que Deus sonha para nós, que sejamos cada vez mais fiel ao sonho de Deus na vocação que Ele nos chamou. Se ser santo significa ser puro e perfeito, como a Bíblia pode chamar de santo o homem que é falho e pecador? Ser santo é ser perfeito, sem defeito algum. Ser completamente justo, puro e totalmente separado do pecado, ou seja, um atributo exclusivo de Deus. Somente Deus é moralmente puro e perfeito. Inclusive, a principal forma utilizada, até mesmo por anjos, para adorar a Deus é chamá-lo de santo. Por que então a Bíblia consideraria alguns homens e mulheres como sendo santos? Inclusive, ao contrário do que muitos pensam, essa condição de santo não se aplica somente aos grandes apóstolos ou aos nomes famosos da Bíblia, mas se refere a pessoas comuns, como eu e você. Mas se por mais piedosa que uma pessoa seja, por mais obras de caridade que ela faça, ainda assim é impossível alcançar o padrão de santidade exigido por Deus, como é que a Bíblia, ou seja, o próprio Deus, pode chamar alguém de santo? A resposta é muito simples: Jesus Cristo. A Bíblia ensina que receber Jesus Cristo significa ser considerado uma nova criatura, ser purificado do pecado e ser tirado do reino das trevas e transportado para o reino de Deus. Santo é todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, crê na sua vida sem pecado, morte sem culpa e ressurreição dentre os mortos. Quando isso acontece, quando cremos, Cristo passa a habitar em nós. E se Cristo vive em nós, somos santos. Não por mérito ou esforço próprio, mas por causa de Jesus Cristo. Ser santo não significa dizer que a nossa natureza pecaminosa deixou de existir. Muito pelo contrário. É aí que realmente percebemos que tal natureza existe. O que acontece agora é uma luta contra o pecado que habita em nós para vivermos de acordo com a vontade de Deus revelada na Bíblia. Ou seja, andar em santidade. Ser santo é o que nos capacita a andar em santidade. Contudo, nós precisamos separar o que é santidade daquilo que só tem aparência de santidade. Assim como os fariseus na época de Jesus, ainda hoje muitas pessoas tentam demonstrar a sua santidade através das roupas que vestem, das músicas que ouvem, dos programas que assistem e dos lugares que frequentam ou deixam de frequentar. Porém, quem geralmente tenta demonstrar uma santidade através de usos e costumes, acaba se esquecendo de que a santidade ensinada pela Bíblia não é algo para ser exibido e muito menos feito para se receber elogios. É algo para ser vivido em nosso particular com Deus, algo interior que nem sempre ficará evidente a outras pessoas. E aqui é preciso fazer um parênteses e explicar a relação entre fruto do Espírito e a santidade. Desenvolver o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é uma parte importante no desenvolvimento da santidade. E na maioria das vezes ficará evidente a outras pessoas. Porém, a parte essencial no processo de santificação está relacionada àquilo que fazemos quando ninguém está olhando. O único capaz de saber se de fato estamos andando em santidade é o próprio Deus. Afinal, somente Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas motivações. Mas então, o que é andar em santidade? Andar em santidade é não se deixar dominar pela inveja, orgulho, cobiça, ganância, raiva, incredulidade, medo, preguiça, idolatria ou qualquer outro tipo de imoralidade e depravação. Principalmente na área sexual, como libertinagem, promiscuidade, lascívia, fornicação e pornografia. Ninguém que viva na prática dessas coisas e goste disso pode dizer que é santo e muito menos salvo. Por mais próspero que seja, por mais milagres que tenha realizado e por mais experiências sobrenaturais que tenha tido. Santidade é a separação e afastamento do mal em todos os aspectos, sejam das vontades da nossa carne, sejam dos valores do mundo. Mas como isso é possível? Como é possível lutar contra os nossos próprios desejos, controlar nossa mente e não pensar nesse tipo de coisa? Bom, primeiro de tudo é preciso entender que o que passa nas nossas mentes não é o problema.
Nós não temos como impedir que certos pensamentos venham à nossa mente, seja por causa do nosso mau desejo, seja pela influência do diabo ou pela combinação das duas coisas. O grande problema está em não orar a respeito e permitir que tais pensamentos cresçam ao ponto de determinarem o nosso comportamento e as nossas ações. Mas se mesmo assim o pecado acontecer, deve haver arrependimento. É preciso confessar o pecado diante de Deus e também das pessoas envolvidas. Quando existe apenas remorso, não há perdão. E enquanto o pecado permanece oculto, não há cura. A consequência disso é que, aos poucos, se perca a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, ficando muito mais difícil resistir aos desejos da carne e muito mais fácil se entregar aos prazeres do mundo. Por essa razão é necessário obedecer e dar liberdade ao Espírito Santo, para que ele nos ensine, nos repreenda e nos corrija quando for necessário. Isso é o que vai desenvolver nossa intimidade com Deus e nos manter longe do pecado. A santidade é operada de forma gradual e progressiva pelo próprio Deus. É uma ação do Espírito Santo e não do homem. Trata-se de um aperfeiçoamento diário que vai desde os primeiros passos na vida cristã até a nossa morte física. E até lá, jamais seremos perfeitos. A verdade é que a Bíblia diz que se alguém tem prazer no pecado, que continue pecando. Mas se tem prazer no que é santo, por mais erros que cometa, que continue lutando contra o pecado e andando em santidade. Afinal, sem santidade, ninguém verá a Deus. Daí a importância em renovar nossas mentes com a palavra de Deus. Ler a Bíblia e meditar no que está escrito é a única forma de fazer com que os nossos pensamentos se voltem para as coisas do alto, para aquilo que é verdadeiro, puro e correto. Jesus Cristo deve governar nossas mentes, para que todo pensamento se torne obediente a Ele e que tanto o nosso querer quanto o nosso realizar sejam feitos de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Deus abençoe e até a próxima. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Peço que reflitam. Mais uma vez, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima, se Deus quiser.